Bom, então voltando aqui com o texto, certo? Com certeza esse é um ato divino singular, ou seja, a fragmentação do tempo numa sequência de 7 dias exclusivamente fixada e governada pelo próprio Eterno. Esse aqui é a continuação desse outro texto aqui de cima, ok? O Shabat e as festas bíblicas. Finalmente, o descanso sabático era diferente do descanso requerido durante as festas do Eterno. Levítico 23:3 declara que durante o sábado os israelitas não deveriam fazer nenhuma obra, mas durante o tempo das santas convocações o povo não deveria fazer nenhum trabalho regular. Isto indica que havia um tipo de trabalho que era permitido fazer durante as festas e que eram proibidos durante o Shabat semanal. Tá? Existia o Shabat das festas e existia o Shabat do descanso. Um relacionado a um tipo de atividade e o outro a outra também. Embora, creio eu, possa ser de boa intenção e de alguns dos que defendem o sábado lunar, a maioria, no entanto, são desonestos em seus argumentos, pois deveriam estar atentos para o fato de que não introduzindo e não promovendo o descanso shabático, diferente do descanso shabático bíblico. O sábado lunar na sua prática. Agora vamos entender o sábado lunar, aqueles que guardam o sábado e depois de sexta-feira, de acordo com o calendário lunar. As divisões do tempo. O dia que os judeus, o dia que o pôs do sol ao outro, entre os romanos ia de uma meia-noite a outra. As horas do dia e do dia eram computadas separadamente, isto é, 12 e 12. Isso entre os romanos, ok? Tá os textos aqui para você conferir. Entre os judeus, no entanto, a hora primeira do dia era às 6 da manhã. O mesmo ocorria em relação à noite. 6 horas da manhã até 6 horas da noite dava 12 horas, e 6 horas da noite a 6 horas da manhã, mais 12 horas, então ciclo de 24. A semana entre os hebreus, os dias da semana não tinham nomes e sim números, com exceção do sexto e dos sétimos dias, que também tinham nomes. Tá? Tá o texto aqui também das traduções brasileiras aqui. Os meses eram lunares. A lua nova marcava o início de cada mês, sendo esse dia festivo e santificado. Tá? Os textos aqui. Tinham 29 e 30 dias alternadamente. Antes do exílio babilônico, eram designados por números, depois disso passaram a ter nomes e números. Os anos tinham 12 meses de 29 e 30 dias. Os judeus observavam 2 diferentes anos. O religioso, que começava com Abib, mais ou menos no nosso abril, e o cívil, que começava o Tsirim, mais ou menos no nosso outubro. Os séculos da sua computação, do século I, compreende-se os anos 1 ao ano 100 depois de Cristo. Século II compreende os anos 101 a 200, do século III compreende-se 201 a 300 e assim por diante, ok? O Eterno criou o Shabat no 7º dia e a lua no 4º dia. Segundo os sabatistas lunares, a lua nova marca o 1º dia do mês em que, contando 7 dias, se chegará a um sábado. Vejamos o exemplo. 1º dia, lua nova, mais 7 dias, igual ao 8º dia, que para eles é um dia de sábado. Okay? Agora vamos usar esse cálculo na criação, e como não sabemos o tipo de que fase da lua fez no dia em que ela foi criada, vamos nos basear nas suas 4 fases, e que é igual a 29,5 dias e meio. Assim sendo, cada fase de um período de 7.375 dias entre uma fase e outra. Tá? 4º dia da primeira fase, 11º dia da segunda fase, 18º dia da terceira fase e 25º dia da fase. Então, dentro de um mês, no 4º dia, a lua fica de uma forma, 11º, 18º, 25º, ela sempre vai mudando dentro de um mês. Digamos que uma dessas fases foi a lua nova, e vamos acrescentar mais 7 dias para saber em que dia vai ser o sábado. 4º dia, primeira fase, mais 7, 7, 4, então 11. Então, 11º dia da semana, mais 7º dia, 18, e assim sucessivamente vamos ter os 29 dias, ok? Aqui então você marca o 1º dia da semana, que é o seu Shabat, de acordo com essa conta aqui, ok? Veja que usando os mesmos cálculos usados por eles, o Shabat não cai nos dias 8, 15, 22 e 29, como os adventistas dizem. Sem falar que temos aqui um problema. Se o 7º dia foi sábado, então o dia 0 teria que ser uma lua nova, pois contando de 0 mais 7 dá 8º dia. Como sabemos que não existe o dia 0 e nem a lua, pois a mesma foi criada a partir do 4º dia. Então você tem referência ao dia 4, como tem aqui, ó, como a primeira fase. Eu não posso contar que a lua
não posso contar do primeiro dia de ter terminado a lua, porque a lua foi feita no quarto dia. Então tem que contar do quarto dia até, contando de 7 em 7 até chegar a 25. Ok? Sendo assim, em vez de estar guardando o sétimo dia, na verdade estariam guardando o primeiro dia, que é o domingo, o dia do sol. Resumindo tudo, assim com base na criação, vemos que essa doutrina é antibíblica, é herética e leva os incautos a adorar não somente o venerável dia do sol, como diz os romanos, de Constantino, como também era violar a Torá sagrada, que no caso não seria o sábado depois de sexta-feira, mas sexta-feira às 18 horas começaria o sábado. Os sabatistas lunares criaram uma ilusão que absolutamente nega o ciclo de 7 dias de nosso Criador. O ciclo de 7 dias foi escolhido pelo Eterno a fim de distinguir uma vez por todas o verdadeiro dia de descanso. Não importa qual calendário é usado, se juliano, gregoriano, chinês, o ciclo de 7 dias será sempre o mesmo e se deu quase 6.000 anos, desde a criação da Terra. O rito do sábado lunar, segundo os sabatistas lunares, funciona da seguinte maneira: a primeira lua nova é o primeiro sábado. Em seguida, 7 dias depois, o segundo sábado, que é o oitavo do mês. Em seguida, outro sábado, dia 15. Então, outro dia, 22. E o último sábado do mês, 29. Tá? Então, se você pegar a conta matemática aqui, de 8 mais 7 são 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 7, 29. E assim sucessivamente você vai a cada mês modificando isso aí. Mas aí vem um problema. A Lua orbita em torno da Terra em 29,5 dias, o ciclo de 7 dias. Portanto, não pode ser derivada a partir da Lua. A Lua faz uma órbita completa ao redor da Terra uma vez a cada 29.530,588 vezes, ou dias. Por esse motivo, não podem ser vinculados a um ciclo de 7 dias. Para ser ligado a um ciclo de 7 dias, teria que circular por todo o país no mês passado, 28 dias. Isso vem perturbando os adeptos do sábado lunar, nesse fato de que cada sábado começa com o primeiro crescente lunar de um novo mês. É matemática básica, o número de 29,5 não pode ser dividido por 7 para produzir um número inteiro. O Adonai, o Eterno, não é um Deus de confusão, mas de ordem e paz. Seria algo estranho que um Deus de ordem nos desse um complexo sistema de descanso semanal que causaria tamanha confusão para ser observado. Falácia sobre falácias. A Old Last Chance apresenta uma série de pressuposições que na verdade são falsas. Tá? Todas essas contas que eles fizeram aí, não essas que eu fiz aqui. Tá? Ele dizer que o sábado começa à meia-noite depois de sexta-feira, tá? Mas eles não acreditam nessa conta matemática que nós fizemos aí. Ok? Vamos ler de novo aqui. Falácia sobre falácia, a World Last Trends apresenta uma série de pressuposições que na verdade são falsas. Logo no início de suas argumentações em favor do sábado lunar, é dito que o primeiro dia das festas dos pães asmos era no dia 15 do mês do Abib, que era um sábado. A World Last Trends afirma que esse era um sábado semanal, e a única prova que apresentou disso é o argumento de que esse dia havia uma santa convocação. Ora, esse argumento não tem validade nenhuma, porque havia santa convocação não só no Shabat semanal, mas em todos os Shabatotes festivos. Assim, havia santa convocação também no sétimo dia da semana dos pães asmos, na festa das primícias em Pentecostes, na festa das trombetas, no Yom Kippur e na festa de Sukkot, dos tabernáculos. Tá? Tem todos os textos aqui relacionados a isso aí. Destes, eles consideram que o dia 15 do primeiro mês e os dias 15 e 22 do sétimo mês eram sábados semanais. Baseados em quê? Eles dizem que todos os outros textos eram sábados semanais e não eram sábados de festas que faziam essas reuniões, porque o sábado normal era para descanso e não poderia fazer festa. E no dia de sábado de festa era para fazer a festa e não era para descansar. Tá? Então eles fazem esse argumento aí. Para sustentar suas pressuposições, diz ainda que Israel saiu do Egito no dia 15, na noite do dia 15 do mês de Abib. Já era considerado um dia 15 como um sábado. Tá? Então ele diz que
no sábado do dia 15 do mês Abib, Israel saiu do Egito, já considerando ali o sábado. Não é verdade. Não é verdade porque a lei do sábado, a lei do descanso, só aparece no decálogo de Moisés, no livro de Êxodo. Bem depois que Israel saiu do Egito, chegando no deserto, eles pararam ali, Moisés foi para o Monte Sinai pegar as tábuas dos 10 mandamentos, aí sim foi considerado o dia da semana como o descanso. Então, anteriormente, não existia essa lei. A lei só foi promulgada por Moisés no seu decálogo. Deixa bem claro isso aí. A Torá diz, aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Eterno saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Eterno, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Adonai, que deve todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais Adonai a Moisés e Arão, esta é a mitzvah da Páscoa. A mitzvah quer dizer um mandamento, ok? Nenhum estrangeiro comerá dela. A Torá é clara em dizer que os israelitas saíram nesse mesmo dia. Que dia? Ora, o dia 15 do mês de Abib. Se tivesse saído à noite, já não era mais dia 15 de Abib, mas o dia 16. Lembra que a gente falou do calendário judaico, que começa às 18 horas? Se eles saíram à noite, relacionado à minha meia-noite aqui, então já não saíram no dia 15, saíram no dia 16. Já que o novo dia se inicia no pôr do sol. E que noite é essa em que a Torá diz que Deus os tirou da terra do Egito? A noite que se observará Adonai, e portanto a noite no dia 15, em que o povo comeu a Páscoa, e não no dia 16? Não há como escapar do fato de que os israelitas saíram de sua jornada no dia 15, e portanto que esse dia não poderia ser um sábado. Outras provas são acrescentadas que absolutamente não são provas. Por exemplo, o argumento de que a maná cessou no dia 16 de Abib e que, portanto, o dia anterior seria um sábado semanal de que a maná não caiu. Tá? Qual a lógica desse argumento? Nenhuma. A maná cessou no dia 16 porque no dia 15 eles já comeram os pães asmos feitos com o fruto da terra. Outra prova retirada do livro de Esther diz que no 15º dia do 12º mês foi um dia de descanso, o que torna o 8º, o 22º e o 29º dias de descansos também. O que a Bíblia diz é que uma parte dos judeus fez no dia 14 um dia de banquetes e de alegria pela vitória sobre os seus inimigos, e que os judeus de Suzã fizeram isso no dia 15. Então, na verdade, no Shabat foi comemorado as festas, como nós falamos ali, e não comemorado o dia do descanso, tá? Que por consequentemente, quase não sai, consequentemente, caiu exatamente no dia do sábado. Assim, Mordecai enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Isso aí está no livro de Esther, no capítulo 9, verso 20 ao 22, você pode conferir lá. 2 dias foram instituídos como feriados, e isso não tem nada a ver com o sábado. O calendário hebraico era realmente lunisolar, mas esse calendário seguia o ciclo semanal normalmente e não havia nenhum dia considerado não dia da semana. O mês começava no dia da lua nova, os meses eram lunares de 29 a 30 dias, com isso prefazeria apenas cerca de 354 dias do mês do ano. 354 dias do ano, ou seja, deixado o ano cerca de 11 dias mais curto, a fim de manter o ano de harmonia com as estações do mês. Tá? A adicional era intercalada a cada vez que a cevada ainda não estava madura para a Páscoa. Assim, o calendário lunar era mantido em harmonia com o ano solar, e, portanto, o calendário era lunisolar. Ou seja, o mês é lunar, mas o ano é solar. Os sabatistas lunares estão divididos quanto ao que fazer nos dias 30 de um mês e 1º do mês seguinte, que são os dias das festas de lua nova. Ou seja, fica vago esses 2 dias aí, ok? Já que nós fizemos a conta lá que ela parou no dia 28, então, no dia 28, ou necessariamente 29, dependendo dos dias lunares, dia 30 fica vago e dia 1º também fica. E temos o dia 31 também. Então,
Se esses dias ficar vago, é óbvio que as contas vão começar a se regredir. Se eu começo a contar do dia 30 até o 7º dia, então minha conta matemática agora já não vai cair mais no dia 7, nem no dia 12, nem no dia 22, nem no dia 29, nem no dia 18, certo? É um pouquinho complicado, mas eu creio que vocês estejam entendendo. Se não estiverem entendendo, você diz aí a sua pergunta nos comentários, que eu então estarei respondendo com o maior prazer. Alguns descansam nesses dias, considerando-os como a extensão do sábado do dia 29. Outros se abstêm apenas das atividades comerciais e emprego remunerado. Então, muitos deles dizem que descansam, certo? Abstêm-se nesses dias das suas atividades comerciais de emprego remunerado. Mas há uma grande possibilidade de muitos trabalharem no Shabat, por exemplo, as estações de rádio e de televisão. Será que elas deixam de transmitir no dia de sábado, que é o dia de descanso? Na verdade, é um pouquinho complicado, né? Mas podem realizar outras tarefas comuns, ou seja, ele diz que eles podem descansar de certas atividades e de outras não. E na verdade não é isso. Na verdade, nós lemos lá no vídeo anterior que na verdade o dia de descanso é realmente para descansar. Aí eu vou deixar de fazer isso aqui no meu trabalho circular, mas em casa eu vou fazer uma coisinha ali. Não. Ou descansa ou não descansa. Tá? Então, na última semana do mês, no primeiro caso, trabalham 6 dias e descansam 3, em vez de 1. Tá? Então, na verdade, em vez de descansar um dia, em um mês eles descansam 3 dias. Mas descansar um dia só? Se o mês tem 30 dias, certo? Todo sábado que eu contar, então, eu vou estar descansando 3 vezes. Mas é para descansar 1. No primeiro caso, trabalham 6 dias e descansam 3, em vez de 1, que é no mês. No segundo caso, trabalham 7 ou 8 dias, em vez de 6, antes de descansar um dia. Com qualquer dos 2 métodos, o mandamento do Eterno, que se trabalhasse 6 dias e descansasse no 7º, é sumariamente violado. O sábado lunar, sobre a ótica das Escrituras, toda essa teoria desse grupo de pseudos guardadores do sábado se baseiam em 3 afirmações falaciosas que são: primeiro, a afirmação: o sábado do 7º dia caía a cada 8º, 15º, 22º e 29º dia do mês lunar. Será que é verdade isso? Afirmação mentirosa. Todos os sabatotes festivos foram determinados para certas datas. A Pessa no 14º dia do primeiro mês, a festa das Matzvot, ou pães sem fermento, no 15º dia do primeiro mês, a festa das primícias, primeiros frutos no 16º dia do primeiro mês, a festa do Shavuot, ou festa das semanas, ou Pentecostes, que 50 dias depois da festa das primícias, tá? A festa dos Shofirins, que é a festa dos mestres ou doutores, ou Yom Teruah, no primeiro dia do 7º mês, o Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, as festas do Sukkot, de Ramsés, né? Que é a festa da liberdade que o povo de Israel saiu do Egito, ou dos tabernáculos, no 7º, 5º dia do mês. Então você vê que cada dia que era separado para um dia de descanso, e cada dia do mês era separado para a dedicação de uma determinada festa. Não poderia se misturar isso aí. Então, baseado nisso aqui, eles dizem que o pessoal trabalhava 6 dias e no 7º que caía a festa, eles faziam festas, estavam violando o sábado. Nada a ver. Nada a ver. Cada sábado era um sábado de descanso e cada sábado que caía durante o mês era uma determinada festa que se faria. Então deixaria o Shabat de lado e faria a festa. E no dia que era para fazer o sábado do descanso, deixaria as festas de lado e então entraria o descanso e assim sucessivamente. O Adonai ligou cada Shabat festivo a um dia em particular. Se ele quisesse que cada Shabat semanal fosse celebrado no 8º, 15º, 22º e 29º dias, que dá a conta matemática, que é o dia do descanso, então por que não existe um só verso da Torá Sagrada dizendo aos israelitas que o Shabat deveria ser observado nesses dias? O Shabat semanal não seria mais importante que os sábados anuais. Okay? Segunda afirmação: o Senhor ordenou as 3 classes distintas e separadas de dias que ocorreriam mensalmente. Os dias de lua nova, 6 dias de trabalho, e o sábado no 7º dia.
correto? Em adição, o 30º dia, que também não é contado como parte dos 6 dias da semana, afirmação mentirosa. De acordo com Gênesis 1 a 23, Adonai criou apenas 2 classes de dias, os 6 dias de trabalho e o Shabat. Isto é confirmado nas 10 palavras do Êxodo e 20 em Deuteronômio. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus, e não farás nenhum trabalho. Na Torá, no entanto, a celebração da Rosh Hashodesh, ou Lua Nova, não é mencionada até o tempo de Moisés. A única legislação concernente à Lua Nova no Tanar hebraico está na prescrição de uma oferta queimada em Números 18:24, um culto de louvor apenas a isso. Enquanto que em Amós 8:5 parece indicar que nenhum trabalho deveria ser feito no dia de Rosh Hashodesh. Outros textos mostram que ele não era um dia de descanso. Por exemplo, Israel deixou o Egito no primeiro dia do mês, ou seja, no dia da Lua Nova. Se fosse para descansar na Lua Nova, teriam que sair no dia 2. Foi dito a Moisés para edificar o tabernáculo no primeiro dia do mês. Esdras começou sua jornada para Jerusalém no primeiro dia do mês. Somente o primeiro dia do 7º mês tinha um caráter especial de dia santificado. E tem mais, as semanas do Tanar hebraico eram ciclos contínuos, sem interrupção, pela Lua Nova. Isto é mostrado em Levítico. E contarei para vós outros desde os dias imediatos ao sábado. Desde o dia que trouxeres o molho de ofertas movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias, então trareis novas ofertas a manjares ao Senhor. 7 sábados são 49, 7 vezes 7 são 49. E o dia depois do último sábado é o 50º dia, o qual traria então essas ofertas ao Senhor e agradeceria a Ele. O salvo-conduto, né, vamos dizer assim, de ter saído do Egito, né? No caso, eles seriam agora livres e não mais escravos. Isso só pode ocorrer das semanas forem contadas como ciclos ininterruptos de 7 dias. Isso é confirmado pela linha de tempo no dilúvio, de acordo com Gênesis 7:24. As águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Começou a chover no ano 600 da vida de Noé e aos 17 dias do 2º mês. A arca descansou no Monte Ararat 5 meses mais tarde, no dia 17 do 7º mês. Esta é uma clara evidência de que o mês bíblico tem 30 dias, portanto, 150 dias são 5 meses, sem interrupções por dias de lua nova. Uma terceira afirmação aqui. Os judeus foram forçados a desistir de seu calendário lunar e aceitar o calendário pagão romano? Essa é mais uma afirmação mentirosa, tá? De achar que Roma que mudou os evangelhos, é Roma que fez uma nova Bíblia, Roma que está comemorando os dias da semana como os deuses pagãos. Não tem nada a ver isso aí. Vestígios de 7 dias semanais podem ser encontrados entre as primeiras civilizações do Oriente Médio. Os astrónomos da Mesopotâmia designavam um dia para cada dos 7 mais proeminentes objetos do céu, o Sol e a Lua. Tá? Então eles contavam através do Sol e da Lua, dos 5 maiores planetas visíveis e a olho nu. Então ali eles formaram o seu calendário de acordo com essas informações. Os israelitas sempre se ativeram aos 7 dias semanais, como indicado claramente. Tá os textos aqui, ok? Outras nações tinham semanas de diferentes durações. O calendário romano, de 8 dias, foi mudado para o calendário de 7 dias, ainda no período imperial. Não no tempo de Constantino. Agora, se os judeus foram forçados a desistir de seu sábado do calendário lunar, e em troca de adotar o calendário pagão juliano, nos dias posteriores a 70 da era cristã, ou desde o tempo de Constantino, deveria haver enorme quantidade de evidências hoje de que esta mudança teria ocorrido, porém nada nos é apresentado. Os judeus sempre foram muito persistentes e fiéis na observância do Shabat, ok? Se eles acreditassem que Deus tivesse dado a eles o sábado lunar, eles não desistiram sem uma grande batalha. Haveria escritos relatando em algum lugar da história sobre a resistência dos judeus na mudança de seu método de guardar o sábado. Porém, não há. Os judeus se espalharam por muitas nações do mundo e seria necessário um exército de missionários indo a toda parte para convencer e reforçar a mudança de sua maneira de guardar o Shabat.
no método lunar para o ciclo semanal. Deveria haver grupos de judeus pelo mundo ferozmente apegados ao modo antigo, que Deus havia dado a eles. Muitos grupos judeus ainda deveriam estar guardando o tal sábado lunar até hoje, porém não há. Não existe lei que ordenaram a mudança do ciclo lunar para o sábado semanal, e os judeus hoje em torno do mundo guardam o Shabat no 7º dia da semana. Então, na verdade, vocês acabaram de vir aí que o calendário gregoriano diz uma determinada fonte de informação dizendo que o sábado termina no sábado à meia-noite e o domingo seria o 7º dia, certo? De sábado até outro sábado dariam 7 dias. Se eu contar de terça para terça, 7 dias. Mas se eu contar de segunda a sábado, dá 6 dias, e o 7º é o dia do descanso. E você viu aí também que anteriormente eles se baseavam, tá, em outros tipos de contas. Resumindo essa situação toda, independe do lugar que você esteja, independe de onde você costuma fazer a sua conta de acordo com o dia da semana. Por exemplo, agora é dia aqui no Brasil e já é noite na China. Então sábado deve ser começado a que horas? Do meu dia daqui de hoje ou da noite que eles começam lá? Então fica um pouco complicado essa questão aí. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Alguma dúvida aí vocês colocam no comentário, ok? E agradeço a todos. Espero vocês em outra situação quando fizermos um outro estudo relacionado a isso aí. Se quiserem também dar sugestões, coloquem então aí nos comentários para que nós possamos fazer. Obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau. Até uma próxima aula.